Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu quero dar continuidade na lição que nós iniciamos sobre mudanças bíblicas, mas que venha a ser uma mudança permanente. Vocês lembram do áudio passado, do vídeo que nós tratamos, que nós estudamos, que nós falamos? Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu te aconselho a dar uma olhada, dá uma assistida lá, é rapidinho o vídeo, você vai ter um entendimento muito bacana. Porque eu acredito que você quer mudar, eu creio que você quer uma mudança, eu creio que você não quer viver conformado com a vida ao qual você está vivendo, porque o que Deus ele tem para nossas vidas é muito maior e nós não podemos nos acomodar e se conformar em viver uma vida totalmente na média, porque nós podemos ir muito mais além. E a palavra de Deus ela nos leva, e é somente quando tem uma mudança bíblica que nós conseguimos alcançar os nossos objetivos de uma forma que seja permanente. Porque não adianta você ter uma mudança hoje e amanhã você volta para o mesmo estado. Você até se esforça 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui a pouco você patina e volta para o mesmo lugar. Por que isso acontece? O que leva a isso a acontecer? Por que essa mudança não foi permanente? Por que essa mudança fez com que eu recuasse novamente? Porque nunca foi uma mudança bíblica. Somente Deus ele pode mudar permanentemente, ok? Então é sobre isso que eu quero tratar. Para que essa mudança ela possa acontecer, nós precisamos entender alguns passos muito importantes que eu não falei no vídeo passado. E eu quero falar nesses. São alguns passos para essa mudança bíblica. O primeiro passo para que haja uma mudança bíblica precisa haver o quê? Um novo nascimento. Você precisa nascer de novo. Porque se você não tiver um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, um relacionamento pessoal, um relacionamento sincero, honesto, puro, genuíno, você tem um problema. Você tem um problema muito sério, e é um problema espiritual. É um problema espiritual que tem afetado totalmente o seu físico, o seu natural. Porque o homem, ele não peca no corpo. O corpo só corresponde ao pecado da alma. Você peca na sua alma. Porque o que é alma? É a tua sede, é o teu intelecto, é o seu desejo, é a sua vontade, é a sua consciência. Ela deseja e o corpo realiza o desejo da alma. É por isso que a palavra de Deus, ela é para trabalhar na sua alma. A mudança acontece dentro, não é fora. E infelizmente as pessoas têm invertido isso. As pessoas acham que uma mudança bíblica é você estar 24 horas dentro de uma igreja, é você ter um terno, uma gravata, as mulheres colocar um saião lá no pé. Isso são vestes adequadas, bacana, muito bonito, mas isso só mexe só na sua moralidade, só por fora. Mas por dentro não houve uma mudança, por dentro está como Jesus disse, como um sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Porque toda sujeira, toda podridão, ela vem de dentro do nosso coração, pessoal. Jesus ele já disse isso. Jesus, em certa feita, ele foi questionado pelos fariseus. Os fariseus perguntaram para o Senhor Jesus Cristo: por que os teus discípulos eles não lavam a mão para comer? E Jesus chama eles de hipócrita, porque os fariseus estavam dizendo: os seus discípulos quebram a tradição, quebram a nossa religiosidade. E Jesus fala: o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. De dentro do coração, de dentro da sua alma, de dentro do seu intelecto, do seu ser. É isso que contamina. É isso que nos deixa totalmente afastado da vontade de Deus. Então toda mudança tem que vir de dentro. O adultério, a prostituição, a mentira, o egoísmo, a fofoca, tudo que não presta sai de dentro de nós, pela nossa boca. E contamina todo o nosso corpo e aquilo que está ao nosso redor. Então Jesus Cristo ele quer transformar a nossa alma, porque se a sua alma estiver submissa a Deus, o seu corpo só vai corresponder à vontade da sua alma. Então não adianta nós somente trabalharmos no corpo. Eu quero dar um exemplo para vocês que fica mais claro para que vocês possam entender. Se eu quero que uma goiabeira que está cheia de goiaba, e eu falo para você, tira todas aquelas goiabas para mim, você vai lá e vai tirar aquelas goiabas. E depois que você tirar todas aquelas goiabas, aquela goiabeira só ficou com folha. Mas depois de um tempo, o que vai acontecer? Vai nascer mais goiaba.
E eu peço para você, tira para mim. E você vai lá e tira todas as goiabas. Mas depois de um tempo, o que vai acontecer? Vai nascer de novo. Se eu não quero mais que nasça a goiaba, não adianta eu ficar somente tirando as goiabas. Eu tenho que ir direto no problema, na raiz. Eu preciso arrancá-la pela raiz, cortar pela raiz. O que eu quero dizer com isso? Não adianta essa mudança começar no externo. A mudança começa no interno. Não adianta eu dizer para você porque você não pode beber, você não pode fumar, você não pode mentir, você não pode roubar. Não adianta eu ficar tentando arrancar frutos se eu não trabalhei diretamente na causa, no problema. E o problema do ser humano é na alma. Você vai observar que Hebreus capítulo 4 e o versículo 12, você vai ver que o escritor diz que as escrituras, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E ela penetra na divisão da alma e do espírito. E ela é apta para discernir os nossos pensamentos. Então somente a palavra de Deus ela pode ir aonde o homem não vai. Aonde ninguém pode ir. Por isso que o homem vive frustrado, tentando melhorar no seu externo. Ele faz de tudo, se esforça. Ele até chega a ir na igreja, mas não tem uma mudança interna. Porque o que vai mudar você é a palavra de Deus, é o relacionamento com o Senhor. Então é sobre isso que nós temos que tratar nesse vídeo, sobre essa mudança. E esse primeiro ponto é o arrependimento, o novo nascimento. Se você ainda não tem um relacionamento com Jesus, um relacionamento pessoal, verdadeiro, justo, honesto, puro, genuíno com o Senhor, você tem um problema. E o seu problema é espiritual. O seu problema é na alma. Isso mostra que você está longe de Deus. Mostra que você não tem um relacionamento com Deus. Mostra que você está morto espiritual para Deus. Mostra que você é inimigo de Deus. Mostra que você não tem paternidade com Deus. Mostra que o seu nome não está escrito no livro da vida. Olha quantas coisas. E tudo isso que eu estou falando para você, eu tenho bases bíblicas. A própria palavra, o próprio Deus, ele mostra a característica, o DNA do homem sem um relacionamento com Deus. É um relacionamento sempre depravado. E o pior de tudo, a pessoa tem vivido uma vida de farsa. Muitas das vezes você tem vivido essa vida de capa. Uma aparência legal, aparentemente uma pessoa boa, mas pessoas boas não vão para o céu porque elas são boas. Elas só vão para o céu se elas creem em Cristo, se ela tiver um relacionamento com Jesus. E você pode até me dizer: eu tenho um relacionamento com Deus. Eu não vou para a igreja, eu não frequento, eu não leio muito, mas eu tenho Deus no meu coração. Deixa eu te falar uma coisa, você está enganado. Jeremias 17:9, o próprio Deus vai dizer: enganoso é o coração. O teu coração está te enganando, está fazendo você viver uma vida de farsa, por isso a sua vida não tem mudança. O seu coração te ilude ao ponto de levar você a entender que você tem agradado a Deus porque você não mata, não rouba, porque você não se prostitui, porque você não fuma. Isso é moralidade. O teu coração está te enganando. O relacionamento com Deus só há a partir do momento que é o arrependimento. Você precisa se arrepender e abandonar os seus pecados. Provérbios 28:13 vai dizer: aquele que confessa e abandona, que deixa, que larga, alcança de Deus o que? Misericórdia. Mas aquele que encobre os seus pecados, que esconde com sorriso, com bons feitos, com boas coisas que ele faz, essa pessoa nunca vai prosperar na sua alma, nunca vai ter uma aliança, um relacionamento com Deus. Porque o relacionamento só é através de Jesus. Sem Jesus não tem como ter relacionamento, pessoal. Não tem como ter mudança, e eu preciso te dizer isso. Eu não estou convidando você a entregar a vida a Cristo para ser um religioso. Não, de forma nenhuma. Porque o Evangelho não diz sobre religião. Diz sobre uma vivência de um reino. O reino de Deus que chegou à terra. Através de Cristo Jesus esse reino chegou. E o Senhor convida você para ter esse relacionamento para que possa haver uma mudança na sua vida. Porque sem esse relacionamento você não vai conseguir mudar. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não pode nada, você não consegue nada. Você só está existindo pela graça e pela misericórdia. Porque cada manhã que você acorda é uma oportunidade que Deus está te dando do arrependimento. Então esse é um dos pontos muito importantes para que haja uma mudança bíblica
e uma mudança permanente. E agora você entende por que a sua mudança, que todos os seus esforços não te levaram a um êxito, não te levaram a um objetivo, porque nunca teve um relacionamento com Deus. Porque a partir do momento que você tiver esse relacionamento com o Senhor verdadeiramente, você vai ver como a sua vida vai ser transformada através da palavra de Deus. Porque aí você não vai mais andar nos seus caminhos, você não vai andar segundo as suas vontades, segundo os seus pensamentos, segundo as suas palavras, segundo as suas ações. Você vai andar agora nos caminhos do Senhor, na vontade do Senhor, no querer do Senhor. E isso não é penoso, isso não é ruim. O problema, eu até entendo, muitas das vezes, muitas pessoas, ou até mesmo você que ainda não se entregou a Cristo, por tudo que você já ouviu, que disseram para você sobre esse relacionamento, que se você entregar a tua vida para Jesus, acabou tudo, você tem que parar com tudo. Então, antes de você ter um relacionamento, já te colocam um fardo, um medo, um peso. Mas a palavra de Deus não diz isso. O relacionamento com Cristo, ele é leve, ele é suave. É um relacionamento onde o Senhor vai te transformar. Você não tem força nem capacidade para parar com nada, se não for o próprio Deus trabalhar na sua vida e no seu coração. Te apresentaram um Jesus errado, te apresentaram um evangelho errado, porque verdadeiramente o evangelho e Cristo não diz sobre isso. Servir a Cristo, se entregar a Cristo, é você crer no sacrifício que Jesus fez. E o sacrifício que ele fez foi por você, foi por mim, mas eu preciso crer. Jesus, ele disse: aquele que crê será salvo, salvo da condenação, salvo de perecer uma vida e uma eternidade no inferno. Porque o inferno é real, o céu é real, e os dois são eternos. E o meu posicionamento é em vida, mas muitas das vezes o seu coração está te enganando, te iludindo, fazendo você viver a sua vida totalmente longe da vontade de Deus. E se você tombar hoje, sem Cristo, sem esse relacionamento, infelizmente, é uma vida que vai perecer no inferno. E eu preciso te dizer isso, porque é algo que muitas pessoas não falam sobre céu e sobre inferno, porque é uma realidade. Se você morrer sem Jesus, você vai perecer uma eternidade no inferno. Isso não é um julgamento meu, isso é o que as Escrituras dizem. Jesus disse que aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Olha o que Jesus diz. E não basta você me dizer: mas eu creio. Somente as suas palavras em dizer que crê ficam vazias. Porque se eu creio em algo, se eu creio que verdadeiramente Cristo morreu por mim, eu me entrego a Ele. O que te impede de você se entregar a Cristo? É o preconceito religioso, ao qual muito foi embutido na tua mente. Foi colocado no teu coração uma mentira, um engano. Que a partir do momento que você agora se entregar para Jesus, você não pode mais nada. Não é sobre isso. Não é sobre isso. O apóstolo Paulo vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Porque quando você entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele vem e faz morada em você. E aquele pecado que te escravizava, aquelas algemas que te prendia, elas são quebradas, porque somente Cristo tem o poder de libertar a alma do homem que está oprimido. Você vai ver que a palavra do Senhor vai dizer, lá em Colossenses 1,13, o seguinte: que as pessoas estavam aprisionadas no império das trevas, mas Cristo as libertou. E você se encontra muitas das vezes nesse estado. Você se encontra no império das trevas, sendo escravizado por um imperador, e você não tem força para sair. A sua vida não muda, nada flui, porque você é um escravo. Mas Jesus, ele pode te libertar dessa escravidão. Ele pode te libertar dessas algemas, porque só Ele tem todo o poder, só Ele tem toda a autoridade, só Ele que com mãos fortes e poderosas pode pegar o que o homem não pode, a sua alma, tirar ela totalmente da escravidão do pecado e trazer para Ele, tirar as algemas, as correntes, as vendas dos seus olhos, te colocar vestes limpas, te dar uma mentalidade nova, derramar do seu Espírito sobre você, te acolher como um filho, uma filha amada. E a partir desse momento o Senhor vai começar a trabalhar na sua vida. Ser cristão não impede você de estar no meio do seu familiar, numa festa de família, não impede você de jogar uma bola, de você ir para a praia, de vivenciar, de curtir, porque o mundo foi criado por Deus. Mas nós
vivenciamos tudo com graça e com sabedoria, mas vivendo um evangelho leve, não um evangelho de religiosidade, que você não pode mais falar com ninguém, que você não pode participar de mais nada. Jesus, ele não agia dessa maneira. Quando você lê as Escrituras, você vai ver que Jesus se relacionava com pessoas. Jesus se relacionava com pessoas e revelava totalmente o reino de Deus que estava dentro dele às pessoas, e elas tinham sede, elas queriam ser parecidas com Jesus. Então a mudança da pessoa que está em Jesus é gradativamente, aos poucos, cada passo, cada dia após dia você vai aprendendo na palavra, você vai lendo a palavra e o Senhor vai trabalhando dentro do seu coração. Não é você, é Deus quem vai fazer isso dia após dia. Não tenha medo de se lançar, não tenha medo de se entregar. Não diga uma palavra que muitas pessoas dizem: eu não estou pronto ainda, eu não sinto, eu não estou pronto ainda para me entregar para Jesus, porque ainda eu faço um monte de coisa errada. Sempre você vai fazer. Eu faço coisas erradas, eu erro, eu tenho falhas, eu erro também, todos os dias eu estou errando, e o Senhor está trabalhando, está me lapidando todos os dias. Não é questão de fazer ou não fazer, você nunca vai estar pronto. Porque se você estivesse pronto, o dia que você estiver pronto, perfeito, então quer dizer que não precisa de Jesus. E Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu sou um doente da alma, você precisa de Jesus. Um dia eu precisei de Jesus e hoje, quanto mais ainda, eu preciso mais ainda dele. Mas ele chegou e me encontrou pela beira do caminho, como muitas das vezes você está. Só que você não pode ter esse medo de se lançar. Se lança aos pés de Cristo. Você não vai se ferir, você não vai se machucar. Você já tentou de todas as formas e de todos os jeitos. Você já buscou em tantas religiões. Você já buscou de várias formas e maneiras. E o porquê a sua vida continua a mesma? Por que tua alma continua angustiada? Por que você sempre está tentando preencher a sua alegria com coisas? Porque ainda você não teve um encontro com Cristo. Porque ainda você não encontrou verdadeiramente a satisfação única e verdadeira, que somente Cristo pode te satisfazer, somente Cristo pode te preencher. Infelizmente você está perdendo tempo, e eu te convido verdadeiramente a se render a Cristo. Esse é o primeiro passo para que você possa ter uma mudança, um novo nascimento, um arrependimento. Se arrependa, entrega a tua vida ao Senhor, diga: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu creio, Senhor, no sacrifício que Tu fizeste nesta cruz, e eu me rendo ao Senhor, e a partir de hoje me ajuda, Senhor, a ter uma vida totalmente no Senhor. Faça essa oração, se entregue a Cristo e você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida, no seu interior, na sua alma. O Senhor vai colocar pessoas ao seu lado para começar a te ajudar, para que você possa caminhar, porque é assim que Deus faz. Deus vai te tirar das trevas e te trazer para a luz. Deus vai te tirar da morte e te trazer para a vida. É isso que o Senhor tem para você, vida, e vida em abundância. Mas o mundo, as coisas do mundo, os seus próprios caminhos, suas próprias vontades, vão te levar à destruição e à morte. Provérbios 14:12 fala sobre isso. Há caminhos que ao homem parecem serem as suas melhores opções, mas o final é caminho de morte. Porque o caminho do homem é tortuoso, o caminho do homem é só para satisfazer a si. E o caminho de Deus é totalmente em direção ao céu, a uma eternidade. Então aproveite esses momentos que o Senhor tem te dado a cada manhã, que você tenha aberto os teus olhos. Porque se você hoje está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, esse estudo, não é porque você clicou aí sem querer, não, de forma nenhuma. Eu creio num propósito. Eu creio que se Deus te trouxe para você estar assistindo esse vídeo, é porque Deus ele quer trabalhar na sua vida. Deus ele quer te tirar dessa escravidão, dessa vida de mentira e de engano, dessa vida de fábulas. E Deus quer te levar a um relacionamento com Ele. E é um relacionamento verdadeiro, genuíno, puro. Um relacionamento que vai trazer totalmente uma transformação da água para o vinho, que vai levar você a um patamar de relacionamento ao qual você nunca teve. É um relacionamento que vai te trazer um êxtase, uma alegria na sua alma tão grande, ao qual você nunca teve, ao qual bebida nunca te trouxe, prostituição, nem droga, nem cigarro, nada nesse mundo pode comparar com a alegria que o Senhor possa te dar. Ok? Bacana? Então esse é o primeiro passo
para que você possa verdadeiramente ter uma mudança bíblica e permanente, o novo nascimento, o arrependimento dos pecados. Que Deus te dê graça, que Deus te abençoe, que Deus toque o seu coração e que estas palavras que foram faladas, o Espírito Santo possa confirmar no seu coração e que hoje o Senhor possa transformar a sua vida, que você possa ser transformado pelo poder do Evangelho, da graça de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.